Oi, pessoal. Hoje à noite a gente vai viajar para um lugar onde o cheiro de especiarias se mistura com o de estrume, onde a música de alaúdes compete com o grito de porcos e onde a honestidade é uma mercadoria tão rara quanto um unicórnio. Bem-vindos à Idade Média, mais precisamente a uma feira medieval, onde você não é um nobre em seu castelo quentinho, nem um camponês sujo de lama. Você é um feirante. E olha, as chances de dar ruim são altíssimas. Nada de máquina de cartão, nada de nota fiscal. Mas tem sim um bando de ladrões com dedos ágeis, trapaceiros com sorrisos falsos, e um dia repleto de confusões, barganhas duvidosas e a constante ameaça de perder seu lucro para um banço de espertalhões. Então, antes de se acomodar, tira um segundinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente curte o que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora apaga as luzes, liga um ventilador se quiser aquele som de fundo suave e vamos juntos afundar devagarinho na viagem de hoje. Você acorda antes do sol, com o frio da madrugada ainda mordendo o ar. Seu colchão de palha, por mais que você tente ajeitá-lo, parece ter a memória de todas as noites mal dormidas. O teto baixo da sua pequena casa, nos arredores da cidade, é um emaranhado de vigas escuras, e o cheiro de fumaça de lenha e pão assando já começa a invadir o ambiente. Parabéns! Você é um feirante medieval, e o dia mais importante da semana está apenas começando. Você se espreguiça, sentindo cada osso do corpo reclamar. A vida de feirante não é para os fracos. Antes mesmo que o primeiro raio de sol pinte o céu de tons alaranjados, você já está de pé. O galo, aquele maldito cronometrista natural, já cantou há um bom tempo e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha da sua esposa, Elara, é o único convite que você realmente precisa. Você se levanta da sua cama de palha, que range e estala a cada movimento, e sente o frio da madrugada morder a pele exposta. Seus músculos estão rígidos, um lembrete constante do trabalho árduo do dia anterior, carregando sacos de grãos e empilhando queijos. Mas não há tempo para lamentações. A feira não espera por ninguém. Você veste suas roupas de lã grossa, remendadas em vários lugares, mas que ainda oferecem alguma proteção contra o frio úmido da manhã. Uma túnica simples, calças de linho e um par de botas de couro que já viram mais lama do que você gostaria de admitir. A higiene é um conceito relativo por aqui. Uma bacia de água fria e um pano áspero são o suficiente para afastar o sono e o cheiro de suor da noite. Você esfrega o rosto com vigor, sentindo a água gelada despertar seus sentidos. O cheiro de terra úmida e fumaça de lenha impregna suas roupas, uma fragrância familiar que você associa ao trabalho e à subsistência. Afinal, quem vai se importar com um leve odor quando o ar da feira é uma sinfonia de cheiros muito mais intensos? O cheiro de especiarias exóticas, o aroma doce do mel, o fedor pungente do peixe salgado e, claro, o inevitável cheiro de esgoto e animais. É a vida, e você a abraça com todas as suas imperfeições. Na cozinha, Elara já está embalando os produtos que você vai vender hoje. Ela é a força silenciosa por trás do seu sucesso, a mente por trás da organização impecável da sua barraca. Pães recém-assados, ainda quentes e com a crosta crocante, queijos frescos feitos no dia anterior, alguns potes de mel colhido das suas próprias colmeias e umas ervas secas que ela cultiva com carinho em seu pequeno jardim. Você é um feirante de produtos agrícolas e alguns itens artesanais, o que significa que sua vida depende diretamente da generosidade da terra e da habilidade das suas mãos. Cada pão, cada queijo, cada pote de mel é o resultado de meses de trabalho e dedicação. É o seu sustento, a garantia de que seus filhos terão o que comer.
Enquanto você come um pedaço de pão com queijo, o café da manhã simples, mas nutritivo, Elara te entrega uma pequena bolsa de couro. Dentro, algumas moedas de cobre e talvez 1 ou 2 denários de prata, o capital inicial para o dia. É o dinheiro para as pequenas despesas, para comprar algo que possa estar em falta ou para subornar um guarda mais ganancioso, se necessário. Não confie em ninguém, Thomas. Ela diz, com um olhar que você conhece bem. É o mesmo olhar que ela usa quando o porco tenta fugir do chiqueiro, ou quando um vizinho tenta passar a perna em uma troca de galinhas. Você a sente. Ela sabe que a feira é um campo de batalha tão perigoso quanto qualquer floresta cheia de lobos. Você se lembra das histórias de outros feirantes que perderam tudo para ladrões ou trapaceiros, e um arrepio percorre sua espinha. Mas o medo não pode te paralisar. A feira é a sua vida. E você está pronto para enfrentar o que vier. Você beija a testa de Elara, pega sua capa e sai para o frio da manhã, pronto para mais um dia de trabalho e desafios. O sol ainda não nasceu, mas a feira já está chamando. O carroção, puxado por seu fiel burro Barnaby, já está carregado. Barnaby, aliás, é mais teimoso que uma mula e mais lento que uma lesma, mas é seu companheiro de todas as horas. Você o acaricia no focinho, sentindo a textura áspera de seus pelos. Hoje é dia de trabalho, meu velho. Você murmura, e o burro responde com um bufo preguiçoso. A estrada de terra batida que leva à cidade ainda está escura, iluminada apenas pela luz bruxuleante da sua lanterna de sebo. O ar é denso, e o som das rodas do carroção sobre as pedras é o único ruído que quebra o silêncio da madrugada. É um som familiar, quase reconfortante, que anuncia o início de mais um dia de labuta. Você não está sozinho. Outros feirantes, como você, já estão a caminho, suas lanternas balançando como pirilampos na escuridão. Há um aceno de cabeça, um grunhido de reconhecimento, mas poucas palavras. A essa hora, a energia é preciosa demais para ser gasta em conversas fiadas. Cada um está imerso em seus próprios pensamentos, suas esperanças e seus medos para o dia que se inicia. Você passa por campos, ainda adormecidos, onde a névoa matinal se agarra à grama como um véu fantasmagórico. Pequenas cabanas, com a fumaça já começando a sair das chaminés, pontilham a paisagem, cada uma abrigando uma família que, como a sua, luta para sobreviver. Você vê o riacho que serpenteia preguiçosamente, suas águas escuras refletindo as poucas estrelas que ainda brilham no céu. À medida que você se aproxima da cidade, a paisagem começa a mudar. As árvores dão lugar a construções mais densas, e o cheiro de terra úmida é substituído por uma mistura de fumaça, esgoto, suor e o aroma inconfundível de centenas de pessoas e animais aglomerados. É o cheiro do progresso, da civilização e do caos. Você se sente em casa, ou pelo menos tão em casa quanto um feirante pode se sentir em um lugar onde cada transação é uma batalha e cada sorriso pode esconder uma faca. A cada passo, a cidade se aproxima e com ela a promessa de lucro e o risco de prejuízo. A feira é o coração pulsante da vida econômica medieval, um lugar onde o mundo rural encontra o mundo urbano. É onde você, um homem simples da terra, se transforma em um mercador, um negociante, um artista da barganha. E é também onde os perigos se multiplicam. As feiras medievais eram vitais para a economia, permitindo a troca de bens entre regiões e o desenvolvimento de uma classe mercantil. Elas eram protegidas por leis específicas, a paz do mercado, que garantia a segurança dos comerciantes e seus produtos, mas isso não impedia a ação de criminosos. Essa paz era um privilégio concedido pelos senhores locais, que viam nas feiras uma fonte de impostos e prestígio. A quebra dessa paz era punida severamente,
mas a fiscalização nem sempre era eficaz, especialmente em feiras muito grandes ou em regiões mais afastadas. Em algumas regiões, os feirantes usavam sinos ou chocalhos amarrados aos seus produtos mais valiosos para alertar sobre qualquer movimento suspeito. Imagine o barulho de uma feira medieval com centenas de sinos tilintando a cada brisa ou toque de um cliente. Não sabemos se era eficaz contra os ladrões, mas com certeza era um inferno para os ouvidos. Além disso, alguns mercadores mais supersticiosos penduravam amuletos e ervas em suas carroças para afastar o mal-olhado e garantir boas vendas. Você chega aos portões da cidade, que já estão abertos, mas guardados por sentinelas sonolentos. Eles te dão um aceno de cabeça, reconhecendo seu rosto familiar. Você é um dos muitos que trazem vida e sustento para a cidade. O cheiro da cidade é diferente do campo. Uma mistura de fumaça, esgoto, suor e o aroma inconfundível de centenas de pessoas e animais aglomerados. É o cheiro do progresso, da civilização e do caos. Você se sente em casa. Ou, pelo menos, tão em casa quanto um feirante pode se sentir em um lugar onde cada transação é uma batalha e cada sorriso pode esconder uma faca. Você está pronto. Ou, pelo menos, pensa que está. A feira espera. O burburinho da feira te atinge como uma onda. Não é um burburinho qualquer. É uma sinfonia caótica e vibrante. Um coro de vozes que se misturam em diferentes sotaques e dialetos, risadas estridentes, grunhidos de animais, porcos, galinhas, ovelhas e até alguns cavalos de carga. O tilintar constante de moedas trocando de mãos. E o cheiro inconfundível de centenas de vidas se entrelaçando. É o cheiro doce do mel, o aroma pungente do queijo, o defumado da carne assada nas tabernas improvisadas, misturado com o odor de suor, de animais e, inevitavelmente, de esgoto. É um assalto aos sentidos, e você o absorve, pois é o ar que você respira, o som que embala seus dias de trabalho. Você manobra Barnaby e o carroção com a destreza de quem faz isso há anos, desviando de outros carroções que chegam, de camponeses apressados que já estão negociando suas primeiras vendas e de cães vadios que farejam o chão em busca de migalhas. Seu lugar habitual, perto da fonte central, já está à sua espera. É um bom ponto, com bastante movimento e visibilidade, onde a luz do sol da manhã bate diretamente nos seus produtos, fazendo o mel brilhar e o queijo parecer ainda mais apetitoso. Você descarrega os pães, os queijos, o mel e as ervas com a ajuda de Elara, que já está a postos para arrumar tudo de forma convidativa. Ela tem um talento especial para isso, fazendo com que até o pão mais duro pareça uma iguaria, e o mel mais simples, um néctar dos deuses. Ela organiza os produtos em cestos de vime, empilha os pães em uma pirâmide tentadora e pendura os feixes de ervas secas, liberando seus aromas no ar. Enquanto você monta a barraca, estendendo um pano de linho sobre a madeira rústica e organizando os produtos, seus olhos varrem a multidão. A feira é um espetáculo à parte, um palco onde a vida se desenrola em todas as suas nuances. Há mercadores de todas as partes, alguns com sotaques estranhos e mercadorias exóticas que você nunca viu antes. Tecidos coloridos da Flandres, sedas brilhantes da China, especiarias do Oriente que fazem seu nariz formigar com seu perfume intenso, joias cintilantes que atraem os olhares das damas mais finas e armas polidas que brilham sob o sol. Você vê um mercador de peixe, com seu carrinho exalando um cheiro forte e inconfundível, e outro vendendo aves vivas, cujos cacarejos se somam à cacofonia geral. E claro, os artistas de rua. Um menestrel desafinado que tenta arrancar algumas moedas com sua lira, suas canções sobre amores perdidos e batalhas épicas se perdendo no barulho. Um malabarista que joga maçãs para o alto com uma destreza impressionante, atraindo uma pequena multidão de crianças e adultos.
E um contador de histórias, com sua voz grave e envolvente, que já reúne uma pequena multidão com suas fábulas sobre dragões e princesas, transportando seus ouvintes para mundos distantes. Você sorri. É o caos, mas é o seu caos. É a sua vida. E você a abraça com todas as suas imperfeições e belezas. Você se sente parte dessa tapeçaria humana. Um fio essencial que contribui para a riqueza e a vitalidade da feira. As feiras medievais eram centros de efervescência cultural e social, não apenas comercial. Artistas, contadores de histórias e músicos eram parte integrante do ambiente, atraindo e entretendo a multidão, o que, por sua vez, beneficiava os mercadores ao manter as pessoas por mais tempo no local. A presença desses artistas não era apenas para entretenimento, mas também para criar um ambiente vibrante que encorajava o comércio e a permanência dos visitantes. Eles eram, de certa forma, os primeiros marqueteiros do mundo medieval. Em algumas feiras, era comum a presença de homens sanduíche medievais que andavam com placas anunciando os produtos de seus mestres. A diferença é que as placas eram feitas de madeira pesada e os anúncios eram recitados em voz alta, muitas vezes com rimas e trocadilhos. Imagine o marketing da época. Além disso, alguns mercadores mais criativos usavam pequenos bonecos articulados ou fantoches para atrair a atenção para suas barracas, contando pequenas histórias ou encenando cenas cômicas para entreter os potenciais clientes. Você termina de arrumar sua barraca e se posiciona pronto para o primeiro cliente. O sol já está mais alto e o calor começa a se fazer sentir. A feira está em pleno vapor. O dia promete ser longo e você sabe que precisará de toda a sua astúcia para sair no lucro. E, mais importante, para não ser passado para trás. Você respira fundo, o cheiro da feira enchendo seus pulmões e se prepara para mais um dia de batalhas e vitórias, grandes e pequenas. Seu primeiro cliente é uma senhora de rosto severo, com um cesto vazio no braço e um olhar que parece capaz de perfurar a alma. Ela examina seus pães com um olhar crítico, apertando-os para sentir a consistência, como se esperasse encontrar uma pedra escondida dentro. "Estão frescos, feirante?" Ela pergunta, com uma voz que não admite meias palavras e que já te faz sentir um calafrio na espinha. Você sorri, seu sorriso mais convincente. Aquele que você treinou no espelho d'água do riacho. "Tão frescos quanto o orvalho da manhã, minha senhora. Assados antes mesmo do galo cantar, com o calor do nosso próprio forno e o carinho das mãos da minha Elara." Você tenta adicionar um toque de poesia à sua venda, esperando amolecer o coração de pedra da velha senhora. Ela resmunga algo sobre os preços estarem mais altos a cada feira, sobre como a vida está difícil e como os mercadores estão cada vez mais gananciosos, mas acaba levando 2 pães e um pedaço do seu queijo mais macio. Você recebe algumas moedas de cobre, quentes e suadas, e as guarda na sua bolsa de couro, amarrada firmemente à sua cintura, quase como uma extensão do seu próprio corpo. O primeiro lucro do dia é um bom começo. Um sinal de que o dia pode ser promissor. Enquanto você atende outros clientes, seus olhos e ouvidos estão sempre atentos, varrendo a multidão como um falcão em busca de presas. Você aprendeu que em uma feira, a distração é um convite aberto para problemas. É como deixar a porta da sua casa aberta em uma noite de lua nova. Você observa um grupo de jovens que se movem com uma agilidade suspeita entre as barracas, seus olhos varrendo as mercadorias com uma intensidade que não parece de quem quer comprar, mas sim de quem quer levar sem pagar. São os batedores de carteira, os dedos leves, os pássaros noturnos que voam à luz do dia. Eles são mestres em furtar moedas e pequenos objetos de bolsas e bolsos desavisados. E você já perdeu muito para esses sujeitos no passado. A experiência é uma professora cruel.
e suas lições são gravadas a ferro e fogo na sua memória. Você aperta sua própria bolsa e mantém um olho neles, pronto para gritar um alerta se vir algo suspeito. A solidariedade entre os feirantes é uma regra não escrita, uma espécie de código de honra contra os predadores da feira. O roubo era um crime comum nas feiras medievais, e os batedores de carteira eram uma ameaça constante. As punições para o furto variavam, mas podiam incluir a mutilação, corte de mãos ou orelhas, para dissuadir outros criminosos. A ideia era que a punição fosse visível e exemplar, servindo como um aviso público para qualquer um que pensasse em seguir o mesmo caminho. A justiça medieval era muitas vezes brutal, mas direta. E a humilhação pública era uma ferramenta poderosa para manter a ordem social. Alguns feirantes mais espertos costumavam colocar sinos pequenos ou guizos dentro de suas bolsas de moedas, ou até mesmo em seus cintos, para que qualquer movimento brusco ou tentativa de furto produzisse um som que os alertasse. Imagine o som de uma feira medieval com centenas de guizos tilintando a cada passo. Era um verdadeiro concerto de segurança improvisada e um pesadelo para quem tinha ouvidos sensíveis. Além disso, alguns mercadores mais paranoicos chegavam a dormir com suas bolsas de moedas amarradas ao corpo ou até mesmo escondidas sob o colchão, temendo que os ladrões pudessem invadir suas casas durante a noite. A confiança era uma mercadoria rara na Idade Média. Você vê um deles se aproximar da barraca de tecidos ao lado, onde o mercador está distraído com uma cliente que não consegue decidir entre dois tipos de linho. O jovem desliza a mão para dentro de uma bolsa pendurada na cintura do mercador, com a agilidade de uma cobra. Você abre a boca para gritar, mas é tarde demais. O jovem já se afastou, misturando-se à multidão, um sorriso vitorioso no rosto, como um fantasma que desaparece na névoa. O mercador, alheio, continua sua venda, elogiando a qualidade do linho. Você suspira. Não há muito o que fazer agora, a não ser redobrar sua própria vigilância e torcer para que o próximo não seja você. A feira é um jogo de gato e rato, e você precisa ser o gato mais esperto para sobreviver. E você é, ou pelo menos, tenta ser. Cada dia é uma nova lição. Uma nova oportunidade para aprimorar suas habilidades de observação e defesa. A vida te ensinou a ser um guerreiro, mesmo que sua arma seja apenas um bom par de olhos e um instinto aguçado. O sol já está a pino, e o movimento na feira é intenso, quase febril. O ar está carregado com o cheiro de suor, especiarias e a promessa de bons negócios. Você está ocupado pesando um punhado de ervas secas para um cliente, um camponês com um rosto marcado pelo sol e pelas preocupações da vida, quando um homem corpulento, com um sorriso largo demais e olhos que não sorriem, se aproxima da sua barraca. Ele veste roupas finas, mas um pouco surradas, e exala um cheiro forte de vinho barato, misturado com um perfume adocicado que tenta, sem sucesso, mascarar o odor do álcool. Ele se apresenta como Barnaby, um mercador de lã de uma vila distante, e começa a elogiar seus queijos com uma efusão que te deixa desconfiado. Você já viu esse tipo antes. São os trapaceiros, os enganadores de balança, os lobos em pele de cordeiro, que se aproveitam da boa fé dos outros. Barnaby pede um pedaço grande do seu melhor queijo, o de cabra, aquele que Elara faz com tanto esmero e que é o orgulho da sua barraca. Ele insiste em pesá-lo ele mesmo, com uma teatralidade exagerada. Ele tira uma pequena balança de bronze do seu saco, que parece perfeitamente normal à primeira vista, polida e brilhante. Ele coloca o queijo na balança e o peso parece menor do que deveria. Seus olhos, que antes brilhavam com uma falsa cordialidade, agora exibem um brilho de triunfo. Ele sorri, um sorriso vitorioso.
que te dá nos nervos. Ah, feirante, seu queijo é bom, mas sua balança parece um pouco generosa demais para o meu bolso, ele diz, com um ar de quem acabou de te pegar em flagrante, como se você fosse o trapaceiro e ele, o honesto mercador. Você sabe que sua balança é justa, calibrada com o peso de uma pedra que você guarda há anos, uma herança de seu pai, que também foi feirante. Mas a balança dele... a balança dele é outra história. Você já viu truques como esse antes, e seu instinto de feirante experiente apita um alerta. Você se aproxima fingindo curiosidade, com um sorriso calmo que esconde a sua irritação crescente. Permita-me, meu senhor. Talvez a luz não esteja boa, ou talvez a balança esteja um pouco desajustada. Você pega a balança dele e, com um movimento rápido e imperceptível que você praticou por anos, vira-a de cabeça para baixo. Um pequeno peso de chumbo, habilmente escondido sob a base de um dos pratos, cai no chão com um tilintar quase inaudível, mas que para você soa como um trovão. Barnaby empalidece. O sorriso desaparece do seu rosto, substituído por uma expressão de choque e raiva contida. Ele tenta disfarçar, mas é tarde demais. Ora, o que é isso? Ele gagueja, seus olhos arregalados, procurando uma saída. Você o encara. Seu próprio sorriso agora mais largo e genuíno. Um sorriso de satisfação. Parece que sua balança tem um pequeno segredo, meu caro Barnaby. Um segredo que a torna um tanto desonesta. A multidão ao redor, que já observava a cena com interesse, começa a murmurar. Alguns riem, outros apontam o dedo para o trapaceiro e o burburinho se transforma em um coro de indignação. A reputação é tudo em uma feira, e a de Barnaby acaba de ser estraçalhada. A fraude com pesos e medidas era um problema crônico nas feiras medievais. Mercadores desonestos usavam balanças adulteradas ou medidas menores para enganar os compradores. As punições variavam, mas podiam incluir a exposição pública e a humilhação, às vezes com o trapaceiro sendo forçado a carregar a balança fraudulenta pela feira ou até mesmo a ter suas mãos cortadas, dependendo da gravidade e da legislação local. A ideia era que a punição fosse um espetáculo público, servindo de aviso para outros que pensassem em cometer o mesmo crime. A justiça medieval era muitas vezes brutal, mas visava a manutenção da ordem social e a proteção dos honestos. Em algumas cidades, existiam inspetores de pesos e medidas, conhecidos como auners ou pesadores, que tinham a função de verificar a honestidade das balanças e punir os infratores. Eles eram figuras temidas pelos trapaceiros e respeitadas pelos feirantes honestos, muitas vezes recebendo uma parte das multas aplicadas como incentivo. Além disso, em algumas feiras, havia um ritual onde os pesos e medidas eram abençoados por um sacerdote antes do início do comércio, na esperança de afastar a desonestidade e garantir transações justas. Barnaby, percebendo que foi descoberto e humilhado, tenta se esgueirar para fora da multidão, mas você, com um grito alto, chama a atenção dos guardas da feira, que se aproximam rapidamente, atraídos pelo tumulto. Eles o levam, e você vê o trapaceiro sendo arrastado para o pelourinho, onde passará o resto do dia exposto à vergonha pública, alvo de risadas e tomates podres. Você sorri. Uma pequena vitória para a honestidade e um aviso para os outros que pensam em enganar um feirante experiente como você. O dia continua, e você sabe que essa foi apenas uma das muitas batalhas que terá que enfrentar. Mas você está pronto. Você sempre está, com seus olhos atentos e sua astúcia afiada, pronto para defender seu sustento e sua honra. A feira é um palco. E você é um dos atores principais. Sempre pronto para o próximo ato. O meio-dia se aproxima, e o sol está no seu ponto mais alto, aquecendo as pedras da praça e o ânimo dos compradores. A feira está no seu auge. Um mar de gente.
Vozes e cores, um turbilhão de vida que te envolve e te exige atenção constante. Você está atendendo uma família de camponeses que vieram de longe para vender seus poucos ovos e comprar sal, um item essencial para a conservação de alimentos e para a vida diária. Enquanto eles se distraem com o cheiro dos seus pães, com a textura dos seus queijos e com a doçura do seu mel, você percebe um movimento estranho. Um jovem, com um capuz que esconde metade do rosto e um sorriso que não alcança os olhos, se aproxima da sua barraca. Ele não olha para os seus produtos, mas sim para a bolsa de moedas pendurada na cintura do pai da família. Um pequeno saco de linho que, você sabe, contém o suado lucro de meses de trabalho. É um dos dedos leves que você já conhece. Um desses parasitas que vivem à custa do trabalho alheio. Ele começa a tossir ruidosamente. Uma tosse forçada, exagerada, que chama a atenção para si. É uma tática antiga, mas ainda eficaz, que faz as pessoas ao redor se afastarem um pouco, abrindo um pequeno espaço na multidão. Enquanto o pai da família se vira, preocupado com a tosse do estranho, o jovem estende a mão para a bolsa com a agilidade de uma cobra. Você, porém, é mais rápido. Com um movimento sutil, quase imperceptível, você coloca sua própria mão sobre a bolsa do camponês, como se estivesse ajeitando a túnica dele, ou talvez o cinto. O jovem percebe que foi pego. Seus olhos se encontram por um instante, e há um reconhecimento mútuo, um brilho de frustração e respeito em seus olhos. Ele se afasta com um olhar de frustração e se perde na multidão, como um fantasma que desaparece na névoa. O camponês, alheio a tudo, agradece pela sua ajuda e segue seu caminho, com sua bolsa de moedas intacta. Você sorri. Uma pequena vitória, mas uma vitória, ainda assim, que te enche de uma satisfação silenciosa. É a sua forma de justiça, de proteger os inocentes e de manter a ordem na sua pequena parte da feira. Batedores de carteira eram uma praga nas cidades e feiras medievais. Eles frequentemente trabalhavam em grupos, usando táticas de distração como tosses falsas, empurrões ou discussões encenadas para desviar a atenção de suas vítimas enquanto um cúmplice realizava o furto. A vida nas cidades medievais era densa e movimentada, oferecendo o ambiente perfeito para esse tipo de crime. A falta de uma força policial organizada e a dependência da vigilância individual tornavam as pessoas vulneráveis a esses ladrões astutos. Em algumas cidades, os batedores de carteira pegos em flagrante podiam ter suas mãos pregadas em um poste na praça pública por um dia, como forma de humilhação e aviso para outros. Imagine a cena. Não é de se admirar que alguns deles fossem tão criativos em suas táticas, desenvolvendo métodos cada vez mais sofisticados para evitar a captura e a punição. Além disso, em algumas feiras existiam escolas de ladrões informais, onde os mais experientes ensinavam os novatos as melhores técnicas de furto e distração, transformando o crime em uma verdadeira arte. Você balança a cabeça. O mundo é um lugar estranho, e a feira é um microcosmo dessa estranheza. Você volta sua atenção para seus próprios produtos, para a honestidade do pão e do queijo, que, embora não prometam a vida eterna, ao menos alimentam o corpo e a alma de verdade. O dia está chegando ao fim, e você ainda tem muito a fazer antes de poder descansar. Mas cada pequena vitória contra a desonestidade te dá mais força para continuar. Você é um guardião, um protetor, um feirante que se recusa a ser vítima. E essa é a sua maior virtude. Mais tarde, enquanto o sol começa a descer, lançando sombras longas e distorcidas sobre a feira, você ouve uma voz estridente vindo de uma barraca próxima, uma voz que você conhece bem e que te causa um misto de irritação e fascínio. Venham, venham, meus caros, a cura para todos os males, o elixir da vida eterna.
O bálsamo que afasta a peste e a melancolia. É o Dr. Alaric, um charlatão itinerante que aparece na feira a cada poucos meses, como uma praga sazonal. Ele é um homem de meia idade, com um rosto astuto e olhos que brilham com uma inteligência perigosa. Ele veste um manto esvoaçante de veludo puído que um dia deve ter sido elegante e um chapéu pontudo que lhe confere um ar de misticismo barato. Ele vende um líquido de cor duvidosa em pequenas garrafas de vidro, prometendo curar desde a dor de dente até a melancolia, passando por febres, reumatismo e até mesmo a calvície. A multidão se aglomera, curiosa e esperançosa, atraída pela promessa de alívio para seus sofrimentos. Alaric, com seu manto esvoaçante e um sorriso que parece ensaiado, gesticula dramaticamente enquanto descreve os supostos poderes do seu elixir. Ele fala com uma eloquência impressionante, usando palavras difíceis e frases latinas que ninguém entende, mas que soam importantes. Ele demonstra a eficácia do seu produto em um cúmplice que finge uma dor terrível e que, após beber uma dose do elixir, se levanta revigorado para o espanto e a admiração da multidão. Você sabe que o líquido não passa de água misturada com algumas ervas inofensivas e um pouco de corante, talvez um toque de álcool para dar um soco na garganta. Mas as pessoas, desesperadas por uma cura para suas doenças, por um pouco de esperança em suas vidas difíceis, ou apenas por um espetáculo, compram as garrafas com avidez. Você observa uma senhora idosa, com as mãos trêmulas e o rosto marcado pela doença, entregando suas últimas moedas por uma garrafa do elixir da juventude. Seu coração se aperta. Você gostaria de intervir, de gritar a verdade, de alertar as pessoas sobre a farsa, mas sabe que seria inútil. A fé na cura milagrosa é mais forte do que qualquer prova, e a esperança é uma força poderosa, mesmo que baseada em mentiras. Além disso, a paz do mercado protege todos os mercadores, mesmo os que vendem ilusões, e você não quer arrumar problemas com os guardas da feira. Charlatães e vendedores de curas milagrosas eram figuras comuns nas feiras medievais e em toda a Europa. Eles exploravam a falta de conhecimento médico, a superstição e a credulidade das pessoas, vendendo elixires, ungüentos e amuletos com promessas exageradas. A medicina da época era rudimentar, baseada em conhecimentos empíricos e muitas vezes em crenças populares, o que tornava as pessoas vulneráveis a esses golpes. A igreja, por vezes, condenava essas práticas, mas a demanda por alívio era tão grande que os charlatães continuavam a prosperar. Alguns desses charlatães usavam truques de mágica simples para impressionar a multidão, como fazer fumaça colorida sair de seus frascos, fazer objetos desaparecerem ou curar doenças simuladas com a ajuda de cúmplices que eram pagos para atuar como pacientes e testemunhas. Era um verdadeiro espetáculo, parte show, parte comércio. E as pessoas pagavam não apenas pelo produto, mas pela experiência e pela esperança que ele representava. Além disso, alguns charlatães mais ousados chegavam a realizar pequenas cirurgias em público, usando ferramentas rudimentares e sem qualquer higiene, o que, na maioria das vezes, resultava em mais mal do que bem. Você balança a cabeça. O mundo é um lugar estranho e a feira é um microcosmo dessa estranheza, onde a linha entre a verdade e a ilusão é tênue e muitas vezes indistinguível. Você volta sua atenção para seus próprios produtos, para a honestidade do pão e do queijo, que, embora não prometam a vida eterna, ao menos alimentam o corpo e a alma de verdade. O dia está chegando ao fim, e você ainda tem muito a fazer antes de poder descansar. Mas cada pequena vitória contra a desonestidade te dá mais força para continuar. Você é um guardião, um protetor, um feirante que se recusa a ser vítima. E essa é a sua maior virtude. As sombras se alongam, e o sol, um disco laranja avermelhado, começa a se despedir no horizonte,
pintando o céu com tons de fogo e cinza. O ritmo da feira diminui, mas não para. É um novo tipo de energia que toma conta do lugar, uma energia mais relaxada, mas ainda assim vibrante. Agora é a hora das últimas barganhas, dos preços que caem para escoar o que sobrou e dos encontros mais íntimos entre mercadores e clientes. Você está cansado, seus pés doem como se tivessem caminhado por 1000 léguas e sua voz está rouca de tanto anunciar seus produtos, de tanto negociar, de tanto alertar sobre ladrões e trapaceiros. Mas a pilha de pães diminuiu consideravelmente e o queijo está quase no fim. Um bom dia, afinal, um dia de lucro e de pequenas vitórias. Você e Elara, com a sincronia de quem faz isso há anos, começam a desmontar a barraca. Ela dobra o pano de linho com cuidado, guardando-o em um saco de lona, enquanto você empilha os cestos vazios e amarra o que sobrou de mercadorias no carroção. Barnaby, o burro, já parece mais animado, sentindo o cheiro de casa, de seu estábulo e de sua ração de cevada. Ele bufa impaciente, como se dissesse: "Vamos, mestre, a jornada ainda é longa." Você sorri, acariciando seu focinho. "Calma, meu velho, já estamos indo." Enquanto você empacota, observa os outros feirantes fazendo o mesmo. Alguns com os rostos cansados, mas satisfeitos, contam suas moedas com um sorriso que ilumina a face. Outros, com a testa franzida e os ombros caídos, lamentam as perdas do dia. Os produtos que não venderam. As moedas que foram roubadas. A vida de feirante é uma aposta constante, um jogo de sorte e azar, onde a linha entre o lucro e o prejuízo é tênue como um fio de teia de aranha. Você vê o Dr. Alaric, o charlatão, empacotando suas garrafas vazias, seu sorriso ainda intacto, talvez até mais largo do que antes. Ele deve ter tido um dia de ouro, vendendo ilusões e esperanças para os desesperados. Você balança a cabeça. A honestidade nem sempre paga tão bem quanto a esperteza, mas pelo menos você dorme com a consciência tranquila. Ou quase. Afinal, você ainda tem que se preocupar com os salteadores na estrada de volta, aqueles que espreitam nas sombras, esperando a oportunidade de roubar o suado lucro dos feirantes. O final do dia nas feiras medievais era um momento de grande atividade para os mercadores, que precisavam desmontar suas barracas e organizar seus bens para a viagem de volta. As estradas, especialmente à noite, eram perigosas, com a presença de bandidos e salteadores que visavam os lucros dos comerciantes. A segurança nas estradas era precária, e muitos mercadores viajavam em caravanas para se protegerem, ou contratavam guardas armados, o que aumentava os custos e diminuía os lucros. A viagem de volta era tão arriscada quanto a própria feira, se não mais. Em algumas feiras maiores, existiam guardas noturnos, contratados pelos próprios mercadores para patrulhar as estradas próximas e garantir a segurança do retorno. Eles eram geralmente ex-soldados ou mercenários, e seu serviço era pago com uma pequena porcentagem dos lucros do dia. Além disso, alguns feirantes mais supersticiosos carregavam consigo amuletos e talismãs para afastar os ladrões e garantir uma viagem segura. Havia até mesmo orações específicas para os viajantes, recitadas antes de iniciar a jornada de volta para casa. Você amarra a última corda no carroção, verificando se tudo está seguro e bem preso. O carroção range sob o peso, mas Barnaby, com um último bufo, se prepara para a jornada. Você monta nele, e Elara caminha ao seu lado segurando uma lanterna que lança um círculo de luz bruxuleante na escuridão crescente. A cidade agora está mais silenciosa, as ruas escuras e vazias, com apenas o eco distante de algumas vozes e o latido de um cão. Apenas o som dos seus passos, o tilintar das moedas na sua bolsa e o ranger das rodas do carroção quebram o silêncio. Você sente o peso do dia nos seus ombros, a fadiga se instalando em cada músculo, mas também a satisfação de um trabalho bem feito, de um dia produtivo.
e a esperança de que amanhã será um dia ainda melhor, com mais vendas e menos problemas. Mas por enquanto, a prioridade é chegar em casa em segurança. A estrada é traiçoeira e a noite esconde muitos perigos. Você aperta o passo, com os olhos e ouvidos atentos, pronto para qualquer eventualidade. A cada passo, você se aproxima do calor do seu lar, da segurança da sua família e do merecido descanso. A feira é um mundo à parte, mas o lar é o seu refúgio, o seu porto seguro. E é para lá que você se dirige, com a alma leve e o coração cheio de gratidão. Afinal, sobreviver a mais um dia na feira medieval já é uma vitória e tanto. Você chega em casa exausto, mas aliviado. O cheiro de fumaça de lenha e comida te acolhe, um aroma familiar e reconfortante que te diz que você está seguro, que você está em casa. Seus filhos, já dormindo profundamente em seus leitos simples, são a sua maior riqueza. A razão de todo o seu esforço e de cada moeda suada que você ganha. Elara acende a lareira e você se senta em um banco de madeira, sentindo o calor invadir seus ossos, dissipando o frio e a fadiga do dia. Ela te traz uma tigela de mingau quente e um pedaço de pão. Uma refeição simples, mas que tem o sabor da vitória, do dever cumprido. É o alimento que nutre não apenas o corpo, mas também a alma. Você conta as moedas do dia, um ritual que você repete a cada feira. Uma forma de medir o pulso da sua vida. Separa o que é para a família, o que é para reinvestir na próxima feira e o que é para guardar para os tempos difíceis, para as colheitas ruins, para as doenças inesperadas. Cada moeda é uma história, um pedaço da sua vida, um testemunho da sua resiliência. Enquanto você come, Elara te conta as novidades da vila, as fofocas que correram soltas, os nascimentos e as mortes, os casamentos e as brigas. É um mundo pequeno, mas cheio de vida, de dramas e alegrias que se repetem a cada dia. Você a ouve com um meio sorriso, cansado demais para participar ativamente da conversa, mas feliz por estar ali, no calor do seu lar, com sua família. Você pensa nos rostos que viu na feira, nos sorrisos, nas lágrimas, nas barganhas, nas trapaças. A feira é um espelho da humanidade, com todas as suas virtudes e vícios, suas grandezas e suas misérias. Você é apenas um pequeno elo nessa grande corrente, um feirante que tenta sobreviver e prosperar em um mundo incerto, onde a vida é dura e a sorte é volúvel. Mas você faz a sua parte, alimenta sua família, contribui para a comunidade, oferece produtos honestos em um mundo cheio de enganos. E isso, para você, é o suficiente, é a sua honra, o seu legado. A vida familiar era o centro da existência para a maioria das pessoas na Idade Média, incluindo os feirantes. As refeições eram simples, baseadas em produtos locais. E a noite era um momento de descanso e convívio familiar, longe dos perigos e do tumulto do dia. A lareira era o coração da casa, fornecendo calor, luz e um ponto de encontro para a família. A ausência de iluminação artificial sofisticada significava que as atividades noturnas eram limitadas e o sono era valorizado como um refúgio necessário da dureza da vida diária. Em algumas famílias medievais, era comum que as crianças mais velhas ajudassem a contar as moedas do dia, não apenas para aprender a lidar com o dinheiro, mas também para desenvolver habilidades de cálculo e contagem que seriam úteis em suas próprias vidas adultas. Era uma forma de educação prática, passada de geração em geração, onde o conhecimento era transmitido através da experiência e da participação ativa na vida familiar e econômica. Além disso, em algumas regiões, era costume que as famílias cantassem canções ou contassem histórias antes de dormir, transmitindo tradições e valores de uma geração para outra e ajudando a acalmar a mente após um dia agitado.
Você se deita na sua cama de palha, o corpo dolorido, mas a mente tranquila. O som do vento lá fora, o crepitar suave da lareira, o ronco suave de Barnaby no estábulo, é a sinfonia da sua vida. Uma melodia de trabalho, desafios e pequenas vitórias. Você fecha os olhos e o mundo medieval começa a se dissolver. As vozes da feira se transformam em sussurros distantes. Os cheiros se misturam em um aroma suave e reconfortante. E as imagens se tornam sonhos. Você está seguro agora. Nada de ladrões, nada de trapaceiros, nada de balanças desonestas. Apenas a paz do sono, um presente merecido depois de um dia tão longo. Durma bem, meu caro feirante. O amanhã espera. E com ele, uma nova feira, novas barganhas e, quem sabe, novas aventuras. Mas por enquanto, apenas descanse. Você mereceu. E lembre-se, se você gostou dessa viagem, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, a gente pode continuar viajando juntos por outras histórias. Boa noite.